Todo Mundo Odeia o Chris chegou aqui no Brasil em 2006 e fez muito sucesso. Eu tenho certeza que você se lembra de muitos episódios marcantes, como a vez que a Tônia se recusava a comer linguiça, ou o episódio onde o Chris simplesmente vira um babaca para impressionar a Tasha. Mas tem episódio que muitas pessoas aqui do Brasil não viram, já que esse episódio passou poucas vezes na TV aberta por ser muito polêmico, e é o episódio 16 da quarta temporada, Todo Mundo Odeia Lasanha. Mas o que tem de tão polêmico nesse episódio que fez ele ser praticamente banido aqui no Brasil? E é isso que eu vou falar no vídeo de hoje. O episódio começa com o narrador, que é o próprio Chris, pra você que não sabe. Acredito que todo mundo saiba, né? Mas sem ter um desavisado. Falando que antes de existir a série Cops, ele já havia várias perseguições de polícia atrás de bandido. E pra quem não sabe, Cops é um seriado que estreou em 1988 e, por incrível que pareça, ficou no ar até 2020. Então, a série que não queria acabar mais, o que é muito comum lá nos Estados Unidos. Voltando ao episódio, logo após isso, o Chris está varrendo na frente do Docks quando um bandido aparece correndo da polícia. E esse bandido está com Dorcas e entrega ela para o Chris. Segura aí, moleque! Isso! O que você acha que é? E é melhor me devolver quando eu voltar, hein, moleque? Aí você já percebe por que da polêmica do episódio. E como o Chris é uma besta e ficou com medo, ele simplesmente pega aquilo pra ele. O criminoso ainda teve tempo de virar pro Chris e falar que quando ele voltar era pra devolver a droga antes de ser espancado pela polícia. Então, vendo isso, o Chris fica pensando, se fez isso com o cara que tava sem droga, imagina se achar eu com a droga, tá ligado? Então ele tem que esconder aquilo. Só que se ele guardar na descarga, o Julius pode achar. Se ele guardar no quarto dele, a Tônia pode fuçar lá e achar e contar pra Rochelle. E se ele esconder na cozinha, a própria Rochelle pode encontrar. Então qual foi a solução? Guardar a erva sempre com ele. Mas aí vem o segundo problema, o cheiro. E a prova disso acontece na cena seguinte. Quando eles estão jantando, todos percebem um cheiro estranho. E a Tônia acaba se entregando, falando que é cheiro de erva. Tem cheiro de erva. E ali ficam todos surpresos, tipo, como que ela sabe qual é o cheiro de erva? E ela se justifica falando que foi comprar um disco numa loja jamaicana. Aham, sei. E quando a Tônia fala que vem o cheiro de erva, o Chris começa a suar, parecendo muito com uma cena de um meme que eu tenho certeza que muita gente já viu, do cara suando inteiro, que é uma cena de Key e Peele, espero estar falando certo. E eu achei que talvez pudesse ser alguma referência, mas com certeza não é. Afinal, o último episódio de Todo Mundo Odeia o Chris foi ao ar em 2009. E esse programa de comédia só foi estreado em 2012, então não faz muito sentido. Mas fica aí a curiosidade pra vocês. Percebendo que o cheiro podia dar ruim, né, todo mundo podia perceber, o Chris resolve colocar o artefato dentro do sapato e joga uma espécie de spray com a intenção de esconder o cheiro. E depois disso ele chega na escola e mostra que ele tá com a Maria Juana para o Greg, que obviamente fica assustado, né? Sempre ele fica muito emocionado e fala pro Chris encontrar ele no banheiro. Lá ele, na hora do intervalo, pra eles pensarem em alguma ideia de como esconder aquilo melhor. E aí o intervalo chega, o Greg chega com um potinho pra colocar dentro, esconder o cheiro, e depois disso ele pensa numa brilhante ideia, que é eles usar aquilo, já que se eles fumarem tudo, ninguém vai achar, tá ligado? Porque eles fumaram. Eu tive uma ideia. Talvez a gente devesse usar pra eliminar as provas. Aparentemente o Greg tá na mesma loja de disco que a Tônia. E nesse momento entra um slide com a imagem do Chris Rock. Com certeza deve ser uma daquelas imagens. Sabe quando você tira uma foto que ficou boa e você tem que usar ela em tudo? Porque não faz sentido do nada entrar uma foto da cara dele. Mas nesse slide tá escrito que a rede de televisão que tá passando o episódio não concorda com o uso de substâncias ilegais. Provavelmente pra livrar ele de dar qualquer merda. E depois de ouvir essa ideia, o Chris obviamente recusa. Afinal precisava devolver a droga. E depois de ouvir essa ideia, o Chris recusa, porque obviamente ele precisava devolver pro cara, senão vai saber o que aconteceria com ele. O Chris só deixa dentro do potinho e fala que vai pensar numa ideia melhor. Só que aí chega aquela aula de economia doméstica. Você lembra onde o Chris cozinhava as coisas? Que tem até o andrógeno lá que eu esqueci o nome. Angel? Acho que era Angel. Que inclusive tá nesse episódio. Aí o Chris tá lá fazendo uma lasanha, quando, pra provar que ele é muito sortudo, a polícia chega indo atrás de pessoas com droga, já que na escola tinha muita gente. Estou lascado! Estou lascadinho, rapaz, eu não sei o que eu vou fazer. E aí o Chris, sem ter muito o que fazer, simplesmente pega a erva e joga dentro da lasanha e cozinha tudo junto. E pra ajudar mais ainda, o prato do Chris, então aquela lasanha, foi recolhido pra senhorita Morello, já que foi o prato escolhido pra representar a turma. Então o Chris tá uma sorte grande. Os professores vão julgar os pratos este ano e você está representando a sua turma. Aí já sabendo que podia dar ruim, afinal todos os professores vão ficar doidão. Aliás, quem vai ficar doidão aqui sou eu. Se você tá assistindo o vídeo
vídeo até agora e não deixou o like ainda. Então dá like e se inscreva aí. Voltando, então o Chris dá $5 para o zelador para ele liberar o acesso à sala de economia doméstica e pegar a lasanha lá do congelador. Só que quando ele chega lá, a lasanha não tá mais lá, já que todos os pratos tinham sido levados pro freezer da cantina. Então, para resolver isso, ele e o Greg, baseado no filme do Indiana Jones, tem a ideia de trocar uma lasanha por outra. Então, trocava aquela lasanha com a erva dentro por uma lasanha sem nada. E para isso, o Greg acionaria um alarme e na hora do desespero aconteceria a troca. Então, chega o dia de degustação, o Greg aciona o alarme, o Chris, que já tinha cozinhado uma lasanha em casa, troca a lasanha, pega a lasanha com a erva dentro, coloca dentro da bolsa dele, a lasanha que tá dentro da bolsa dele coloca lá em cima da mesa, e depois disso o cara sai da cadeia, o Chris entrega a lasanha pra ele, que por algum motivo ele aceita de boa, nem sei se o cara vai conseguir mais fumar aquilo lá, ou vender, porque tá no meio da lasanha, e aí todos pensam que é a primeira vez que o Chris se deu bem, né, final feliz, só que... Não! Porque quando o Chris foi conversar com o Greg falou que havia feito a troca. Cara, aquela foi por pouco. Ainda bem que eu consegui entrar lá e trocar as lasanhas. Só que peraí, o Chris já havia feito a troca. Então o Greg tinha trocado a lasanha que tava normal lá em cima da mesa pela lasanha que tava na bolsa. Só que o Chris já tinha feito essa troca. Então ele simplesmente colocou a lasanha com a erva lá de volta. Vocês entenderam a cagada que o cara fez? Então ele fica pensando, se a lasanha com nada foi pro carinha lá que tá fugindo, onde que a lasanha com erva foi parar? E nessa hora mostra a senhora Morello em cima da mesa sensualizando, com um jamaicano dando a lasanha na boca dela. Muito aleatória essa cena. Me dá mais lasanha. Essa história, por ter drogas no roteiro, poucas vezes passou na Record TV. Comenta aí se alguma vez você já viu esse episódio. Eu particularmente nunca vi em TV aberta. Todas as vezes que eu vi foi em streaming, ou então você sabe, né, forma Jack Sparrow. E então é isso. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e falou!